Olá, queridos. Hoje quero começar com uma pergunta. Você sabe o que o diabo não é e nós somos? Portanto, ouça o que eu tenho para falar, vá até o final e depois você vai descobrir, tá bom? Ouça bem. A Bíblia, não tenho como deixar de falar da Bíblia, porque a Bíblia é a regra de fé e prática de todos os cristãos. E como cristã, tem que falar o que a Bíblia diz. A Bíblia nos revela Deus como Criador de todas as coisas. Ele é único, eterno, espiritual, autoexistente, autossuficiente, imutável, infinito, onipotente, onipresente, onisciente, bom, infinito, enfim. Deus é inexplicável. Mas ele deixou-se revelar naquilo que ele quis. Ele tem o controle sobre tudo. Por isso, é preciso aprender um pouco sobre aquilo que ele quer que saibamos. Como ele trabalha e o que ele quer para nós. E isto a Bíblia diz. A Bíblia é um manual para a vida. Em outro vídeo eu falei alguma coisa sobre os atributos de Deus. E isso que eu acabei de falar, que a Bíblia revela sobre Deus, são os atributos de Deus. Os atributos de Deus são as características, as qualidades de Deus, são as suas perfeições ou essência do seu ser. Confesso que isso é muito importante. Eu passei muito tempo sem entender quando ficava falando em atributos de Deus. Eu só pensava na onisciência, onipresença, onipotência. Para mim, eternidade era mais ou menos só isso. Mas eu gostaria que você, que está me ouvindo, pesquisasse mais, estudasse mais como é importante saber como Deus trabalha, como Ele age, o que Ele tem para nós, o que Ele fala de nós, quem nós somos nele. Isso é muito importante. A classificação dos atributos pode ser como morais naturais, que eu falei naquele outro vídeo, mas os naturais também são chamados de incomunicáveis. São aquelas qualidades perfeitas que Deus não transmite, não comunica com nada nem com ninguém. São as qualidades que Deus decidiu não transmitir, não compartilhar com nenhuma criatura, nem humanos, nem animais, nem anjos. Os atributos comunicáveis de Deus, que também são aquelas qualidades perfeitas que Deus transmite. Esses são também chamados de morais, né? Relativo ao que é certo, ao que é bom, ao que é digno. E Deus transmite, Ele decidiu essas qualidades, os atributos comunicáveis de Deus são aquilo que Ele decidiu compartilhar conosco e também com os anjos, mas não de forma completa, somente partícula desses atributos. Exemplo, o amor. Deus é amor e nós também podemos amar. Deus é misericordioso e também transmitiu a nós essa capacidade de ser misericordiosos. Deus é sábio e nós também podemos adquirir sabedoria, lógico, não como o de Deus, porque Deus é incomparável. Deus é justiça e Deus também incutiu em nós essa capacidade de agirmos com justiça. Deus é santo e também nos deu essa capacidade de ser santo, de nos separar para Ele e para a sua obra. Então, outra vez eu falei sobre, enfim, os atributos de Deus são intermináveis, não tem como a gente ficar falando sobre tudo. A eternidade de Deus é incomunicável, como eu já falei, Deus existe por toda a eternidade, Deus não tem começo. Deus é autoexistente, somente Deus, Ele existe por si só, não precisa de nada, Ele não foi criado, né? Ele não precisou de uma causa para ser criado, como acontece com outras criaturas. Ele é o autor da vida, Ele mantém todas as coisas sob o seu controle e não precisa nem de nada e nem de ninguém para se manter. Por isso, meus queridos, é muito importante conhecer sobre Deus. E quando você conhecer sobre Deus, aquilo que Ele deixou revelar, lógico que nunca ninguém vai saber tudo sobre Deus, porque Deus é inexplicável, mas Ele deixou algo na Bíblia para que a gente pudesse saber sobre Ele. Aquilo que Ele quis revelar, Ele deixou revelado lá. E no mundo a gente tem muitas coisas para fazer e pensando assim, muitas pessoas ainda estão no mundo sem saber por que estão no mundo. Existem 5 perguntas. Eu vi um pastor falando que quase todo mundo, muitas pessoas ainda estão aqui sem saber muita coisa. Uma delas é: quem sou eu? Parece ser simples, né? Mas muitos não descobriram quem são
e vivem imitando outras pessoas. É uma questão de identidade. Nós temos que saber quem nós somos. De onde eu venho? Difícil, né? Milhares de anos os cientistas experimentam responder esta pergunta. Milhões de pessoas ainda pensam sobre isso. De onde eu vim? Então, qual é a fonte, né? Essa pergunta sobre a fonte. Por que eu estou aqui? Sabia que até crianças fazem esta pergunta? Qual o propósito da minha existência? Essa é uma pergunta sobre propósito. Uma criança já fala assim, por que tem escola? Por que tem aquilo? Por que tem que ir para a escola? Eles fazem tantas perguntas. Outra pergunta, quarta, o que posso eu fazer? Muitos não sabem do que são capazes, passam a vida sem firmar-se em nada, é uma questão de habilidade, não sabe o potencial. Quinta pergunta, para onde estou indo? Difícil também, né? É uma pergunta sobre o destino. Se você não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui, não sabe o que pode fazer e não sabe para onde vai, a sua vida é uma experiência. Essas perguntas têm que ser respondidas para que se possa viver uma vida eficaz. No Evangelho de João, Jesus falou sobre essas perguntas. Sua vida era uma vida de destino. Jesus, ele sabia quem era, sabia por que estava aqui, sabia para onde estava indo. A sua vida era de paixão, de ensino e de muita precisão. E essa é a chave. Se você não sabe quem é e não tem respostas para essas perguntas, a vida não tem sentido. A vida não tem propósito. Portanto, é necessário termos propósito. Na Bíblia fala sobre o homem mais rico que viveu neste mundo, Salomão. Em Provérbios 19:21 ele diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus na vida de tal homem. Uau, que palavra! Os propósitos do Senhor é o que prevalece. A palavra coração se refere à mente. Muitos são os nossos pensamentos sobre tudo, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. Esse versículo nos ensina algumas coisas, que o propósito é mais importante que os planos. Nosso coração tem planos, mas Deus tem propósito. Deus não está interessado nos nossos planos, Ele está interessado no propósito que Ele tem para a nossa vida. Portanto, Deus está dizendo, antes de você fazer plano para a sua vida, consulte a mim para o seu propósito. Quantas vezes você faz algo e se arrepende e não vê satisfação? Porque os seus planos não estão de acordo com os propósitos dele. Outra coisa também nesse versículo, que o propósito é mais poderoso do que os planos. Ouça o que Deus diz: os meus planos estão acima dos seus. Antes de você nascer, eu já tinha planos para você. Eu já te conhecia desde sempre. Jeremias 1:5 fala: você não é um acaso. Antes de você nascer, Deus já te conhecia, Deus já pensou em você. Outra coisa que esse versículo de Provérbios 19:21 fala também, isso nos ensina que os propósitos vêm antes dos planos. O propósito de Deus foi estabelecido antes mesmo de quando nós começamos a fazer os nossos planos. Ei, coloque Deus nos seus planos. Deixe Deus fazer a sua agenda e siga à risca essa agenda. O propósito de Deus é a prioridade, pois ele é mais importante que qualquer coisa. Propósito pode ser definido como intento original, a razão pelo qual foi criado. O propósito é o resultado desejado pelo fabricante. Tudo que existe, que você vê, nasceu na mente de alguém. Nada é criado sem propósito. Então pense nisso. Deus já decidiu quão grande você será. Você não é um erro, você não é obra do acaso. Deus estabeleceu o seu propósito antes de você nascer. E como isto é importante. Lá em Isaías 46, versículos 9 e 10 diz: lembre-se das coisas passadas, lembre-se das coisas antigas. Tudo foi eu que fiz. Eu sou. E não nenhum outro Deus há. Deus é o único Deus que desde o início faz conhecido o fim. Ele é o único que faz o fim antes mesmo de começar. Ele é o único Deus que termina as coisas antes de começar. Por isso, não temos que questionar nada. Então Deus diz: eu nunca começo até que tenha terminado. Então Deus sabe tudo sobre mim e sobre você. Não tem como fugir, não tem como se esconder. Por isso a Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, o fato de existirmos é um sinal que Deus tem algo determinado para nós. E já está terminado. Ele já viu o fim para que nós nascemos.
Nós nascemos com um propósito. Nós estamos no caminho. Ninguém vem à Terra sem um propósito. A nossa existência foi intencional. Deus viu o propósito quando começou a nossa vida. Existe algo na vida que Deus criou você e eu para fazer. Deus nos criou para dominar sobre tudo e não sobre pessoas. Dominar, ensinar, instruir, guiar, gerenciar. Deus odeia opressão e manipulação. Por isso, o Espírito Santo nos guia e não nos controla. Ele nos guia. Fomos criados para atuar em uma área com o nosso dom para servir o mundo. Com o nosso dom, Deus nos chama para servir. Temos que ser escravos do nosso dom. Fazer com amor. Foi o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz. Queridos, se você quer ser algo grande no mundo, busque a Deus, busque em Deus. Procure conhecer mais sobre Deus, descubra o seu dom. Não acredite em todo mundo, não conte seus sonhos a qualquer um. Antes de tudo e de todos, conte a Deus. Você pode se tornar grande em segredo. E quando você estiver preparado, Deus vai te expor. Fique com Deus. E a resposta para aquilo que eu coloquei lá no começo, o que nós fazemos, o diabo não faz, é a tal da preguiça. Não tenha preguiça. Estude bastante, tenha conhecimento sobre todas as coisas, principalmente sobre Deus. Leia a Bíblia e que Deus te abençoe muitíssimo. Até a próxima!